Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola. Seguindo então com a nossa série especial sobre os estaduais, eu vou falar então sobre o Campeonato Carioca de 1926, que foi conquistado pelo São Cristóvão. O clube conhecido como Cadete entrou para um seleto grupo, já que em quase 120 anos de Campeonato Carioca, apenas 8 clubes venceram o torneio. E eu vou contar como é que foi essa edição aqui nesse vídeo. 10 clubes participaram dessa edição: o América, Bangu, Botafogo, Flamengo, Fluminense, São Cristóvão, Sport Clube Brasil, Sírio e Libanês, Vasco da Gama e o Vila Isabel. E o formato foi bem simples. Pontos corridos, os clubes se enfrentando em turno e retorno, quem somasse mais pontos seria o campeão. Vale lembrar que naquela época a vitória valia 2 pontos, empate 1 ponto, derrota nenhum ponto. Vou falar então aqui resumidamente como foi a campanha do São Cristóvão, rodada por rodada, já que foram poucas. Na primeira rodada, o São Cristóvão conseguiu uma vitória notável sobre o Botafogo por 6-3, porém a expectativa deu uma quebrada na segunda rodada, quando o São Cristóvão perdeu para o Fluminense, que era um dos favoritos ao título, por 6-2. O São Cristóvão se recuperou nas duas rodadas seguintes, ao vencer o Vila Isabel por 3-2 e o Vasco, outro favorito ao título, de virada por 2-1. Na quinta rodada, o São Cristóvão enfrentou o Flamengo, que era o atual campeão carioca, entrou na competição como favorito, porém naquela altura já havia oscilado demais e não brigava mais pelo título. Mas não deixava de ser o Flamengo, né? Na partida, porém, o São Cristóvão não tomou conhecimento e venceu o Flamengo por 5-0 com uma dobradinha de Vicente e Octávio. Na rodada seguinte, uma nova goleada, 8-2 sobre o Sport Clube Brasil, com um hat-trick de Osvaldo. Sétima rodada, vitória de virada sobre o Sírio e Libanês por 3-1. Na penúltima rodada, empate por 2-2 contra o Bangu, que também era uma das equipes mais fortes da competição. E na última rodada do primeiro turno, o São Cristóvão bateu o América por 3-1. O primeiro turno terminou com o São Cristóvão em primeiro, empatado por pontos com o Fluminense, que era o segundo. As duas equipes tinham o mesmo aproveitamento, mas o São Cristóvão tinha 3 gols a mais de saldo. As duas equipes estavam a 2 pontos de diferença para o terceiro colocado, que era o Vasco. Uma campanha surpreendente do São Cristóvão, mas se acreditava que era questão de tempo até Fluminense ou Vasco assumirem a liderança. Vamos então para o segundo turno. Na primeira rodada, o São Cristóvão começou batendo o Botafogo por 4-3. Na segunda rodada, em disputa direta pela liderança isolada, o São Cristóvão venceu o Fluminense por 4-2 e se colocou de vez como candidato ao título. Na terceira rodada, uma má partida do São Cristóvão e derrota para o Vasco por 3-2. Na rodada seguinte, uma vitória sobre o Vila Isabel por 2-1. E na quinta rodada contra o Flamengo, um acontecimento que seria crucial para o título. O Cadete perdia por 3-1, até que o árbitro marcou um pênalti para o São Cristóvão. A torcida do Flamengo não gostou e invadiu o campo, e o árbitro encerrou a partida aos 18 minutos do segundo tempo. A Federação Carioca começou a discutir ali o que seria feito em relação à partida, enquanto isso o campeonato seguiu. Depois disso, o São Cristóvão emplacou 3 vitórias seguidas, uma goleada sobre o Brasil por 6-0 com um hat-trick de Vicente, um movimentado 7-5 contra o Sírio e um 2-0 sobre o Bangu. Naquela altura do campeonato, o líder era o Vasco com 29 pontos. Porém, o Cruz Maltino já havia disputado todos seus jogos e encerrado sua participação, enquanto o São Cristóvão tinha 27 pontos e mais 2 jogos para disputar, e o Fluminense também estava na briga com os mesmos 27 pontos e mais um jogo para disputar. Na nona rodada, o São Cristóvão empatou em 4-4 contra o América, o Fluminense perdeu sua partida e saiu da briga pelo título, o São Cristóvão ficou com 28 pontos e a decisão ficou para a partida contra o Flamengo, aquela que foi encerrada antes pelo árbitro. Ficou decidido que ela seria remarcada e começaria do zero. Se o São Cristóvão vencesse, seria o campeão, e se o Flamengo ganhasse, daria o título de bandeja para o rival Vasco. Na partida, o São Cristóvão sobrou em campo e fez 5-1 no Flamengo, com um hat-trick de Vicente, que de quebra ainda se tornou o artilheiro do campeonato com 25 gols. Com a vitória, o São Cristóvão chegou aos 30 pontos e se tornou o campeão carioca de 1926. O treinador da equipe era o Luiz Vinhais, ex-jogador do próprio São Cristóvão, inclusive ele atuou na partida contra o Botafogo no primeiro turno, e ele também atuou no campeonato como árbitro, uma coisa que era comum da época para os treinadores. Infelizmente, foi o único título da história do Cadete que foi decaindo aos poucos nas décadas seguintes. Chegou a ser rebaixado para a terceira divisão do Carioca em 2012, atualmente joga a segunda divisão do estadual. O São Cristóvão é conhecido também como o primeiro clube do Ronaldo. Antes do fenômeno se tornar profissional no Cruzeiro, ele jogou lá. Inclusive o estádio do clube atualmente leva o nome do craque. Então galera, gostaram? Não deixe de curtir esse vídeo aqui embaixo caso tenham gostado. O futebol brasileiro tem histórias muito ricas, envolvendo às vezes clubes que a gente nem conhece. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever aqui embaixo, assim você não perde nenhum de nossos conteúdos. Toda semana conteúdo novo relacionado ao futebol sul-americano. E no mais é isso, obrigado por ter assistido, abraços e até a próxima.